Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Pai, eu quero te louvar, tocar teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Que bom, que alegria nos reencontrarmos nessa segunda-feira, hoje 21 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia do Atleta e também início do verão até o dia 21 de março. Embora que de modo atípico, esse ano o verão haverá de ser tratado com muitos cuidados. Todos devem observar como deveremos conviver com esse Covid-19. Diante de toda essa pandemia, o nosso verão será atipicamente diferente de outros anos anteriores a este. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez a conclusão desse estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E eu espero que você, telespectador, nesse início de semana, esteja já se preparando para a celebração do musical natalino que será realizado nessa noite do dia 25,
celebração do Natal, sempre à véspera, as famílias se reúnem para a ceia do Natal, mas no dia 25, propriamente dito, nós estaremos celebrando o musical natalino internamente dentro do nosso templo, devido às recomendações sanitárias. Nos demais anos nós fizemos do lado de fora, mas esse ano vai ser restrito ao número de pessoas, conforme a capacidade do nosso templo, até 100 pessoas. Se você quiser participar presencialmente, faça sua pré-inscrição, sempre às terças-feiras, pelo fone 3341-2962. E também, se você desejar participar do Natal Solidariedade, você poderá fazer a doação de uma ou mais cestas básicas através do fone 3341-2962, sempre às terças-feiras nos 2 expedientes ou aos sábados no primeiro expediente. Então você estará garantindo a sua presença, se você fizer a pré-inscrição, bem como também estará ajudando a famílias pobres que sequer têm a ceia do Natal, doando uma cesta básica. Nós ficaremos profundamente agradecidos a todos por esse ato de solidariedade. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com a conclusão desta mensagem sobre Atos da Igreja. Se você confessar que o Estado é Deus, você vai ter o seu pão, você vai ter o que comer. Mas se você negar essa fé nesse Jesus Cristo, você não vai ter direito nem à comida, nem à bebida, nem a vestir, e você vai ser, portanto, discriminado. Isso hoje, a preço de agora, nesse exato momento. Igrejas estão sendo fechadas, igrejas estão sendo incendiadas, cristãos estão sendo decepados a cabeça por causa do nome de Jesus. Vocês vejam que a coisa aconteceu no primeiro século, e está acontecendo nesses últimos séculos, quando Jesus disse, que nos últimos dias, antes dele voltar, haveria, muitos seriam presos por causa do seu nome, muitos seriam torturados, muitos seriam mortos. Ninguém pode negar que isso é tão real hoje em nossos dias. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que estão em casa e nós que estamos aqui. Eu não sei por quanto tempo nós vamos ter essa liberdade. Não sei por quanto tempo. Deus é quem sabe. Mas aproveitemos essa oportunidade que nós temos de estar aqui hoje na casa de Deus, adorando, prestando culto, transmitindo essa palavra através deste veículo de comunicação, transmissão online. Você que está em casa, põe as mãos para cima e diga obrigado, meu Deus, porque ainda existe liberdade neste país. Eu não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Ah, meus irmãos, Eusébio de Cesareia, um escritor, um dos historiadores da época, ele afirmava que Diocleciano pediu a todos os soldados do seu exército que colocassem uma cruz nas suas armas, e aquela cruz era como um sinal de morte aos cristãos. E também não só assim, porque eles iriam vencer, iriam se manter no poder em Roma. Isso era o que se tinha como podemos dizer, como forma de defender o poder, para eles se manterem e deixarem, ainda que os cristãos viessem a morrer. Por quanto, irmãos? A igreja sofria todo tipo de perseguição. A igreja ainda hoje continua sofrendo todo tipo de perseguição. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, fazendo um estudo exegético, nós aprendemos que há quatro escolas que interpretam as 7 igrejas apocalípticas. Eu falei isso aqui numa dessas reuniões, quando nós estivemos abordando esse aspecto da doutrina Atos dos Apóstolos. Eu dei uma ligeira pincelada sobre isso. Lá no livro de
Apocalipse, nós encontramos 7 igrejas. E quando a gente estuda sobre as 7 igrejas, há 4 escolas que interpretam as 7 igrejas: a escola historicista, a escola preterista, a escola futurista e a escola escatologista. É bom você anotar isso se você quiser, para você se orientar quando for ler aquelas cartas. A escola historicista mostra que as igrejas existiram. Elas tiveram histórico. Elas existiram. Quando a gente vai à Turquia, a gente vê lá, né? Está aqui era a igreja de Sardes, aqui era a igreja de Pérgamo, aqui era a igreja de Tiatira, aqui era a igreja de Laodiceia. Inclusive Éfeso é a única igreja que ainda conserva ruas, conserva determinadas fachadas de casas, de residências, tudo em mármore. Tudo em mármore. Era uma cidade riquíssima, a cidade de Éfeso. E Laodiceia também. Porém, ninguém pode negar que essas igrejas existiram. A história mostra que elas existiram. Está lá as ruínas. Como eu disse há pouco, a única que não tem nada de ruína, que desapareceu mesmo, não tem local nenhum, é a igreja de Esmirna. Porque quando se trata dessas escolas historicistas, trata da história, o histórico daquelas igrejas. Preterista, por quê? Porque elas existiram, pretéritas, elas existiram no passado, e todos aqueles acontecimentos estão registrados nas respectivas cartas, nas 7 cartas, as 7 igrejas. Quando essa escola estuda sobre a escola futurista, mostra que há um histórico futurístico, que a igreja vai atravessar sempre através dos séculos. Como vocês viram, primeiro século, segundo século, terceiro século, e aí até chegar no século 20 que nós estamos vivendo. Escatologista, o que quer dizer escola escatologista? Porque essas igrejas, elas têm também um caráter escatológico. Fala de coisas do futuro, que assim como aconteceram no passado, acontecerão no futuro. Como muitos cristãos eram torturados, como muitos cristãos eram martirizados, como muitos cristãos eram presos, hoje em nossos dias nós estamos vendo isso. Em alguma parte do mundo, você que está nos vendo, isso está acontecendo. Agora mesmo, nesse exato momento. Então, a classe historicista falava da história, a preterista falava dos acontecimentos que aconteceram naqueles dias. Futurista, porque mostra através da história da igreja, dos anos e os séculos, que realmente serão repetidas vezes que a igreja passará por isso. E escatologia fala das últimas coisas, dos últimos tempos, dos últimos dias, que são esses dias que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, quando nós estudamos o livro de Atos, e eu já disse isso aqui a vocês, e eu vi isso em sala de aula, o reverendo Jonatas Ferreira Catão dizia isso em cultos de doutrina, eu vi muitas vezes em sala de aula no seminário, que nós continuamos escrevendo a história, fazendo a história da igreja acontecer, em nossos dias. Porque a igreja, enquanto estiver aqui, ela é uma igreja militante. A igreja ainda não foi arrebatada, a igreja ainda está aqui, desde o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio para a igreja, está na igreja e ficou com a igreja, até aquele dia quando o Senhor vier nos buscar. Então nós continuamos sim, escrevendo a história da igreja. Eu falei até aqui para vocês, que, por exemplo, aqui em Campina Grande, a Vinac faz história, né? 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas. Pedro num só dia pegou e batizou 3 mil pessoas. A gente vê aqui 10, 15, 20 mil pessoas no Parque do Povo. É história, estamos escrevendo a história. Se daqui a 30 anos a gente ainda estivesse por aqui, a igreja certamente teria outros fatos para narrar
do tempo que ela esteve há 30 anos atrás. Por exemplo, eu estava hoje conversando com um determinado irmão comerciante aqui de Campina Grande, e ele disse que nasceu em 1938, já está um pouco avançado em idade. E aí eu perguntei: o senhor lembra da Segunda Grande Guerra Mundial em 45? Lembro de muita coisa. Disse: pois bem, do modo como hoje o senhor chega para a gente e conta como foi a Segunda Grande Guerra Mundial, quando o senhor ainda estava bem jovem ainda, e pode narrar para a gente como foi, como hoje a gente olhando para a história do Brasil, a Revolução de 64, eu dizendo isso para ele, eu disse: pois bem, isso mesmo que nós estamos vendo agora no mundo, essa pandemia, que deixou todo o globo terrestre, todos os povos, todas as nações, tribos, povos, línguas e nações, sendo infectados por esse vírus. Se nós estivermos vivos daqui a 30 a 40 anos, e contarmos isso para os nossos netos, ou os filhos da gente contarem para os nossos netos, eles que foram contemporâneos, é possível que eles digam: e houve isso? E todo mundo era obrigado a usar essa máscara? E todo mundo realmente que fosse infectado morria? É verdade. Ou seja, estou contando isso aqui porque é uma comparação que eu estou trazendo para que você perceba que o que aconteceu no início da igreja acontecerá nos dias finais da igreja. O que houve durante todo o histórico da igreja é como se tivéssemos escrevendo a história da igreja. É isso que nós estamos vendo aqui, doutrina dos apóstolos, ou Atos da igreja. E aí, meus irmãos, nós não podemos abrir mão de certas convicções. Por exemplo, existe um evangelho chamado Evangelho segundo Allan Kardec. Não precisa disso. O evangelho em si e por si mesmo já se traduz, já se interpreta. Eu não preciso de ter um evangelho segundo fulano, segundo Beltrano. Uma outra coisa também que alguém, por ser uma pessoa muito religiosa, diz assim: tudo com Jesus, nada sem Maria. Precisa disso? Não precisa. O sacrifício de Jesus foi suficiente. A morte de Jesus, a morte expiatória, foi suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Não preciso de mais nada. Quando Jesus estava crucificado lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não precisa absolutamente de mais nada. Toda a nossa dívida Jesus pagou lá na cruz do Calvário. É como em uma outra ocasião pregando aqui, falando sobre, suponhamos que você devesse tivesse uma dívida impagável, e você chegasse para o credor e dissesse: olha, não tem como pagar essa dívida, não tem como pagar o que eu estou lhe devendo. O credor ia simplesmente dizer assim: olha, você não me deve mais nada, rasgue essa promissória. Foi o que Deus fez através do sacrifício de Jesus. É isso que nós precisamos de crer, pregar e defender. Jesus rasgou, quando deu o último suspiro lá na cruz, ele rasgou aquela dívida, aquela promissória que nós tínhamos, ele rasgou. Amém? Não preciso de mais nada. E aí, irmãos, estamos chegando às considerações finais. Tudo o que aconteceu durante o Império Romano, desde o 1º século até o 3º século, nada impediu que os cristãos, mesmo sofrendo, padecendo, sendo martirizados, eles negassem o nome de Jesus. O mesmo Eusébio declara em seus registros históricos
que no ano 300 a 324, Constantino, através da sua mãe, que se dizia cristã, ele passou a crer ou a defender que era ou que se tornara também um cristão. E se auto-apresentou como o primeiro bispo. E aí isso foi que o levou a estatizar a igreja. Ou seja, todos os cidadãos se tornariam cristãos. Todo mundo era crente. Todo mundo no império o imperador Constantino, ele estatizou a igreja. Todo mundo era para ser crente. Não por conversão, mas por obrigação, por imposição. É como o dragão vermelho faz hoje. Obriga todo mundo a crer que Deus é que é o Estado. Irmãos, a gente aprende na palavra de Deus que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Pode ser uma pessoa extremamente religiosa, pode ser uma pessoa que tenha um bom comportamento social, seja um bom cidadão, mas se morrer sem Jesus, não tem salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então não é qualquer pessoa. A gente tem visto alguns grupos religiosos em nosso país. O indivíduo faz a decisão agora à noite, e se estiverem celebrando a ceia, ele já pode participar da ceia. E ele sai dali e vai para um motel. Ele sai dali e vai para um bar, tomar cerveja e bebida e se drogar. Irmãos, esse não é o evangelho que está aqui. Essa não é a sã doutrina. Esse não é o credo apostólico. Essa não é a atitude de quem realmente nasceu de novo, conforme Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então Constantino usou a estratégia do politicamente correto para se beneficiar como imperador, para manter a sua popularidade. Então todo mundo podia ser cristão, mesmo aqueles que nem queriam, mas era obrigado. Agora, irmãos, para terminar, esse Constantino, ele era extremamente vaidoso, homem opulento, orgulhoso, prepotente. Ele colocou o nome dele, Constantino, em homenagem à cidade que na época era mais podemos dizer assim, como São Paulo é muito vista, né? Cidade de Constantinopla. Ele colocou o nome dele, porque a cidade era famosa, Constantinopla, então ele colocou o nome, recebeu o nome de Constantino. E também vendo a questão de Constantinopla, que está em Istambul, na Turquia. Para terminar, nós temos aqui, irmãos, 3 grandes lições para a gente considerar. Tratando da igreja perseguida, que muitos cristãos foram martirizados, torturados, mortos por causa do nome de Jesus. Jack Comper, um escritor cristão, ele diz: Cristo pôs a igreja no mundo, mas Satanás tem feito outra coisa senão esforçar-se para colocar o mundo na igreja. Eu vou repetir esse pensamento porque isso é coisa do presente. Cristo pôs a igreja no mundo, mas Satanás não tem feito outra coisa senão esforçar-se para colocar o mundo na igreja. Igrejas aí hoje por aí que de igreja só tem um nome. Só tem o nome de igreja. É uma sociedade composta de pessoas religiosas, mas que lá vale tudo, você tem direito a tudo. Nada é errado, você tem liberdade para viver do jeito que você quiser. Essa não é a igreja
que Jesus estabeleceu, instituiu como corpo dele. Segundo pensamento, sem dúvida alguma, a igreja deve ser de origem divina. Do contrário, ela não teria sobrevivido a tantos desacertos. Croft foi quem falou isso. Vou repetir, sem dúvida alguma, a igreja deve ser de origem divina. Do contrário, ela não teria sobrevivido a tantos desacertos. E o terceiro pensamento de Leslie D. Goff, ele disse: nenhuma igreja ou movimento religioso conseguiria sobreviver a menos que esteja pronta para ser crucificada. Esse outro pensamento traduz bem o que nós reportamos nesta noite. Nenhuma igreja ou movimento religioso conseguiria sobreviver a menos que esteja pronto para ser crucificado. Fiquemos em pé. Nós vamos orar, irmãos, pedindo que Deus tenha misericórdia da igreja, do seu corpo, hoje. Que a igreja está em algum lugar do mundo, passando por aquilo mesmo que eu reportei nesta noite. A estas horas, cristãos estão sendo martirizados, igrejas estão sendo fechadas, templos estão sendo incendiados, destruídos. Mas lembremos que Jesus nos fala lá: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai, queremos te agradecer, porque nessa oportunidade tivemos a liberdade de fazer essa explanação desse estudo sobre Atos da igreja. Nos abençoe de tal maneira que aquilo que ainda vamos comentar traga e derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos aprender a conviver, mesmo que venhamos a sofrer algum tipo de perseguição, mesmo que venhamos a pagar o preço caro da nossa liberdade ser tolhida, ou da nossa vida ser aniquilada, mas que jamais nós neguemos o teu nome por amor do nome de Jesus. Abençoe os teus filhos aqui presentes, que estão reunidos nesta noite, os que estão em casa. E se há algum que está sofrendo algum tipo de perseguição, de ordem familiar, de ordem conjugal, porque confessou o teu nome, ó Senhor, fortalece a fé, renova as forças desses irmãos, dessa família, que está às vezes sendo discriminada no trabalho, em algum lugar, porque confessou o teu nome. Que eles possam ter força para suportar todo tipo de luta, de provação, de perseguição, que ele venha a sofrer por causa do teu nome. Tu mesmo nos diz em tua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a confessarmos o teu nome, para viver ou para morrer, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, em quaisquer que sejam as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. Acreditamos que você foi profundamente abençoado e enriquecido e também alimentado o seu coração através dessa importante explanação e estudo da palavra de Deus. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por